Amém, pessoal? Quem tem Bíblia aí, diga eu tenho. Abre aí a Bíblia, Palavra de Deus. No primeiro livro dos Reis, o capítulo é o número 19. O verso número 9. Antes de ler o verso 9, vamos ler o verso número 4, depois o 9, o 10, o 11, e aí a gente senta, ok? Primeiro verso número 4, animados, bonitos, cheios de vida, leiam lá, vamos embora. Verso 9. Amém. Tomem seus lugares, por favor. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração para revelar a sua glória eterna, perene, aos discípulos que o acompanharam, Pedro, Tiago e João, houve uma reunião celeste. Nesta reunião, apareceram dois personagens do Antigo Testamento. O primeiro deles, Moisés, representante da lei. O segundo deles, Elias, representante de todos os profetas. Por esta razão,
entendemos que Elias é um dos grandes profetas da história de Israel e da história do mundo. Houveram grandes profetas, servos de Deus, cheios de Deus, ungidos por Deus, com graça de Deus, dedicados a Deus, mas no momento da escolha de qual dos profetas viria representando a totalidade dos profetas, o céu escolheu Elias. A conversa que tinham, a conversa com Jesus, está registrada nas páginas da Bíblia. Eles falavam com Jesus acerca da morte de Jesus que haveria de acontecer em Jerusalém. Era esta a tônica da conversa. A lei e os profetas falavam com Jesus acerca da morte que Jesus teria em Jerusalém. Mais ou menos para dizer que toda a Escritura, desde os tempos de Moisés, apontam para a remissão, para a redenção, para a salvação. E esta salvação só é possível por causa de Jesus. Mas o assunto de hoje não é este. O assunto de hoje é cansaço. Quem aqui já se sentiu cansado demais? Com vontade de chutar o balde, largar tudo e sumir? Quem já teve essa experiência? Pois é. Há dias em que eu tenho vontade de jogar o meu telefone no mato. Nesse exato momento, agora, eu tenho 776 mensagens. A vontade é de jogar no mato, por conta do cansaço. Há dias que a gente tem vontade de pegar o carro e dirigir até acabar o combustível, para ficar sozinho. A Bíblia diz no livro de Tiago que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, um grande homem, um grande profeta, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, vitorioso nas suas batalhas, mas ele era um homem igualzinho qualquer outro homem. E esse texto mostra a fragilidade do ser humano. Qualquer um de nós passou por momentos de dificuldades tão relevantes que podemos nos identificar com ele. Olhem para o texto, no verso 4, ele se foi ao deserto. Ele não foi levado ao deserto, ele não foi conduzido, ninguém o pegou e o levou à força. Na verdade, nem Deus o mandou para o deserto, ele foi. Ele foi porque estava cansado. Para que a gente entenda isto, você precisa voltar 2 capítulos e ver a situação de uma nação que se desviou de Deus, que se afastou de Deus. Uma jovem se casou com o rei de Israel e a condição do casamento foi que ela pudesse manter
a sua fé na religião que ela tinha, e ela trouxe para Israel a cultura da adoração a Baal, uma divindade dos fenícios, que passou a ser a infâmia de Israel. A situação não estava boa, e eis que aparece então um caipira, chamado Elias, e apresenta um desafio. O desafio era o seguinte: já que vocês não querem se corrigir, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel até que eu mande que chova. Algumas pessoas pegam esse texto para dizerem que o profeta tem muito poder. Isto não é verdade. Estamos em fases. Eu sirvo a Deus dentro da Assembleia de Deus, no mesmo ministério, há 59 anos. Eu já vi muitas modas, e agora é a moda dos profetas. Cada um quer ser profeta, e cada um quer ser profeta maior do que o outro profeta. E muitos, ao assumirem o púlpito, dizem: eu sou o profeta de tal lugar. Sabe de nada, inocente. A verdade é que profeta ouve Deus, isso se for profeta de verdade, e ao ouvir Deus, fala aos homens. É distinto do sacerdote, que ouve os homens e fala a Deus. O profeta é, portanto, uma voz de Deus para advertir, para corrigir ou para consolar o seu povo. Sendo assim, podemos entender o texto de Reis 17, à luz do livro de Tiago. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, contudo, orou. E orando, pediu a Deus que não chovesse. E não choveu por 3 anos e 6 meses. E orou novamente. E Deus derramou abundante chuva. Então, não se pode isolar. Leia lá, volta lá, Tiago 5,17. Leia. Gente, vocês têm mais força, vamos embora. Dezoito. Então, 2 verdades. Primeira, profeta não manda na chuva. Profeta não manda no céu. Quando um profeta fala, não sai anjo descabelando lá, dizendo: agora vou ter que cumprir. É tudo mentira. Profeta de Deus ouve Deus. E tendo ouvido Deus, fala o que Deus disse para falar. Por isso Deus disse: ai do profeta que diz que eu falei, quando eu não falei nada. Olha para o vizinho de quem entendeu. Faz assim, ó. Diga: fica esperto. Segunda verdade. Quando um profeta de Deus ora, Deus ouve. Só que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha para o vizinho e diga: quem foi que disse que Deus não escuta você quando você ora?
A grande sacada é orar direito. Entenderam? Ok. Elias então, por conta da falta de chuva, sofreu na própria pele a falta de chuva, porque ele foi para a beirada de um ribeiro e bebia do ribeiro enquanto Deus mandava comida. Ocorre que o ribeiro secou, e o ribeiro secou por quê? Por quê? Porque não chovia. E quem profetizou para não chover? Então a profecia dele tocou na nação, mas também o pegou. Porque ele não pôde beber do ribeiro, porque o ribeiro secou. E secou por quê? Porque não chovia. E quem falou para não chover? Mas tudo isso está cumprindo uma agenda de Deus. Ele vai para a terra de Jezabel. Elias vai para a terra de Jezabel. E lá na terra de Jezabel, ele é sustentado por uma viúva. No Novo Testamento, Jesus disse: nos tempos de Elias havia muitas viúvas em Israel. Mas Elias não foi enviado para nenhuma delas, senão para uma lá de Serepta, que é de Sidom. Lembra que o pai de Jezabel era o rei de Sidom. E foi lá que Elias foi. Aquela mulher foi abençoada. Elias também foi. O tempo passou e ele volta a Israel. Em Israel ele se encontra com um alto funcionário do governo. E esse alto funcionário o questiona. E ele então diz para este funcionário: vai lá e diga para o rei que eu quero falar com ele. Esse funcionário disse: não vou fazer isso, porque se eu digo que você quer falar com ele e você desaparece, o rei vai mandar me matar. Ele disse: não, pode ir. Porque uma característica de um profeta que é profeta de verdade é que ele anda na verdade. Ele não tem duas palavras. Ele não fala uma coisa em pé e muda quando senta. Ele não fala uma coisa sentado e muda quando levanta. Então, o rei o encontrou e a conversa não foi amistosa. Elias então lança um grande desafio. Ele disse para o rei juntar 850 homens, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, uma outra divindade. Porque quando abre a porta para a idolatria de um lado, chegam outras porcarias juntos. Cada vez que a gente abre a janela ou a porta para entrar alguma coisa que não presta, vem aquilo que não presta e carrega outras coisas que não prestam. Então vieram os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, ou Azera. Lá no Monte Carmelo, foram feitos 2 altares. 2. Juntos, um aqui, outro ali. Os 2 estavam feitos. Elias então pede que os profetas de Baal comecem lá os seus rituais. E isto durou até o meio-dia. Ao meio-dia, as coisas não estavam bem, e aqueles homens estavam se machucando, porque servir ao inimigo só causa dor.
machucado, complicações, cicatrizes, e eles se cortavam. Até que Elias disse: basta. Agora todo mundo precisa saber que há Deus em Israel. Ele desmonta o altar que estava feito, monta novamente, observando a representação da totalidade de Israel com 12 pedras, para mostrar as 12 tribos, colocou a lenha em cima, fez uma valeta em volta, mandou buscar 4 cântaros de água. O que faltava era água, e ele manda buscar água. Buscaram água, jogaram em cima. Ele mandou ir segunda vez, jogaram água de novo, e mandou ir a terceira vez, e jogaram água novamente, totalizando 12 cântaros de água. 12 pedras, 12 cântaros, e ele faz uma oração simples. A oração não precisa ser cheia de nhen, como dizia minha mãe. A oração precisa ser verdadeira. Apóstolo Paulo diz que quando nós nos chegamos diante de Deus, precisamos ir de cara, ele usou esse termo, cara descoberta, cara limpa. Abraça o vizinho aí e diga: nada de máscara. Ninguém precisa ir diante de Deus para dizer: olha, eu fiz isso, eu estou há não sei quantos dias jejuando. Não. Você acha que Deus não te conhece? A oração dele foi assim: Senhor, faz descer fogo do céu, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, e que eu sou teu profeta. Acabou a oração. Olha para o colega e diga: está escrito, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é a qualidade do que você fala. Quando eu era criança, graças a Deus não faz tempo, cantava-se na igreja: a profecia de Joel está cumprindo, o poder de Deus já começou a derramar. Bom, esqueci o resto. Sei que a outra parte dizia assim: estou pedindo e insistindo, e brevemente ele vai me batizar. Lembra disso, pastor Otacílio? Lembra? Oxente, é ruim, hein? Estou pedindo, insistindo, e brevemente ele vai me batizar. Não lembro o resto. Um dom de línguas, de profecia, um dom de cura e de interpretar. Quem está cantando que eu não estou vendo? Quem? Hã? Ah, Deus te abençoe. Louve a Deus por ela. Não estou só. Yes. Yes, não estou só. Tudo isso para dizer que há momentos que a gente ora insistentemente. E isso é bom, porque a oração, Jesus ensinou, tem um segredo. Diga: quem ora não pode desistir.
Quem ensinou isso? Jesus. Jesus disse: um homem recebeu em casa um amigo, e ele abriu o armário e não tinha comida. Então ele foi no vizinho. Chegou no vizinho: ô amigo, me empresta 3 pães, porque eu recebi visita em casa e eu não tenho o que dar. Lá de dentro o homem grita: está tarde, a porta está fechada, já me deitei, meus filhos estão comigo, não posso me levantar. Aí Jesus disse, mas lá de fora ele insistia: ô amigo, me empresta 3 pães. E aí Jesus disse: na verdade vos digo, que se ele não abriu porque é amigo, ele abriu por causa da insistência. E eu vos digo: batei e abrir-se-vos-á, pedi e encontrareis, porque ao que bate a porta abre, e ao que pede, recebe. Olha para o colega e diga: quem ora é proibido de desistir. Mas Elias dá uma lição de uma oração curta, mas eficiente. Desceu fogo do... Não. Desceu fogo do Senhor. Porque fogo do céu até o diabo sabe fazer. Desceu fogo do Senhor. E fogo do Senhor, só o Senhor manda. Por isso que na igreja, ninguém tem autoridade para dizer: eu vou fazer isso aqui virar pentecostal. Vai nada. Tudo que pode fazer é criar um bando de fingido. Porque na verdade, quando o Espírito de Deus age, não há ninguém que fique calado. Todos glorificam, exaltam, adoram a Deus e falam em outras línguas, e a glória de Deus movimenta o ambiente, sem precisar ninguém dizer, sem precisar ninguém falar. Por quê? Porque a glória é de Deus. Mas isso é só para lembrar. Quando isto aconteceu, Elias, no ímpeto da sua força, julgou e cumpriu a sentença nos profetas de Baal e de Azera. Gerou um problema, a rainha ficou com raiva dele e declarou que no dia seguinte ele teria o mesmo destino. E ele arrumou as malas e fugiu. O texto diz que ele fugiu para não ser morto. É o que está escrito. Ele fugiu porque ele tinha medo. Medo de quê? De morrer. Aí ele chega no deserto e faz uma outra oração. A oração de gente cansada. Oração de gente esgotada emocionalmente. Esgotado fisicamente. À beira do burnout. À beira do abismo. Cansado. Ele diz: Senhor, já basta. O texto original é bem legal. Basta, chega, bastante. Só isso. É mais ou menos dizer assim: eu não aguento mais. Olha para o colega e diga: você
Se viu assim? Quem nunca? Aquelas vezes que você ora dizendo: Senhor, foi muito para mim. Isso me esgotou, isso acabou comigo. Agora prestem atenção. Elias, ele não quer se matar, mas ele está entregando os pontos. Você já chegou naquele ponto que você não quer se matar, mas você está se entregando? Deixa como está para ver como é que fica. Perde as energias, perde a força, perde a alegria de viver, perde tudo. É mais ou menos dizer para Deus: eu esgotei os meus recursos, eu fui até onde eu aguentei, eu fiz o que eu pude, mas agora eu não aguento mais. E ele diz mais uma frase: eu não sou melhor do que os meus pais. Essa frase é muito interessante, porque nos leva a pensar que um dia ele imaginou que ele era o cara, que ele era o que resolvia as coisas, que ele vê um problema e ele desafia e diz: olha, eu vou resolver isso. Mas a verdade, irmãos, é que todos nós temos um pouco disto. Todos nós nos achamos capazes de resolver o problema de todo mundo. Se fosse eu faria assim. Se fosse eu agia assim. Se fosse eu estaria... É tudo um pouco de nós todos. E Elias era sujeito às mesmas coisas que nós. E ele disse: Senhor, não sou melhor do que meu pai, não sou melhor do que os meus avós, eu não sou melhor do que ninguém. Porque quando a gente chega a cansar, a gente descobre quem a gente é de verdade. A gente para com aquela mania de se achar melhor que todo mundo, com aquela mania de achar que agora... Não, a verdade é que a história de Elias revela a nossa fragilidade. Levanta a mão bem alta aí e diga: se não for o Senhor. Ora, diga Israel, se não for o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Olha bem para o colega e diga: se não fosse Deus, onde é que você estaria agora? Se não fosse Deus, onde é que você estaria agora? Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde Deus te arrancou. Lembra do que Deus tem feito conduzindo a sua história. Lembra dos livramentos que Deus te deu. Lembra que houve momentos que você diz: não tenho saída, não tem escapatória, não tenho rumo, e Deus foi lá e abriu um caminho e você saiu. Por quê? Porque Deus está agindo. Olha bem para alguém e diga: Deus está cuidando de você, cuidando direitinho. A mão poderosa de Deus está estendida sobre a tua vida. É Ele, o Senhor, que cuida de cada um de nós. O salmista escreveu: bendiz minha alma ao Senhor, tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não esqueça de nenhum dos benefícios que Ele tem feito. O mesmo salmista escreve
É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da perdição. É Ele quem te coroa de benignidade. É Ele quem te coroa de misericórdia. É Ele quem está cuidando de você. Sim, ouça bem, Deus está cuidando de você. E Deus vai até onde Elias está, manda um anjo. E há momentos na vida que a gente está fatigado, a fadiga tomou conta, que a gente acorda e olha para a janela, respira fundo e diz: mais um dia, vamos à luta, vamos ver o que vai dar isso. E Deus foi lá, nos desertos da vida. Deus não deixa de olhar para a gente, nos desertos que nós mesmos nos metemos. Deus não deixa de olhar. E o anjo chegou lá. Ô Elias, acorda. Vem comer. Quem está trazendo o pão é um anjo. O pão está vindo de Deus. Tem água e tem pão. Elias levanta, come, bebe e dorme outra vez. Porque existem momentos na vida que, apesar do alimento que vem do céu, a gente não tem força. A gente passou há muito tempo dos limites que a gente poderia ter ido. Ele dorme de novo. E o anjo volta lá. Ô Elias, levanta, come, bebe. Há uma canção que os jovens cantam: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Ele não desiste. Quero que você me ajude a pregar. Abrace alguém aí. Diga: Deus não desiste de você. O teu cansaço, a tua dor, esse sentimento de impotência diante de um problema tão gigante, te faz pensar que é melhor desistir da vida. E você está dizendo: parece que Deus estava no meu quarto hoje. E se você entende que o Espírito de Deus está tratando com você, saiba que sim, Ele escutou cada palavra. Elias se levanta. E a Bíblia diz: com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Gente, é chão. O rapaz lá de Minas, o Nicolas, andou 240 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, em 5 dias, 6 dias,
Agora imagina o Elias andando 40 dias e 40 noites no deserto, com a força daquela comida. Olha bem para o colega e diga: o pão de Deus, como diz o nordestino, tem sustância. Fala, tem sustância. Não é fast food, não. Daquele que você come, daqui 2 horas você está querendo comer outra vez. Não, tem sustância. E ele vai, e chega em Horebe. E aí na sua Bíblia diz, foi ao monte do Senhor. Horebe, o monte do Senhor. E ele, no monte do Senhor, no monte de Deus, encontrou um buraco. O cansaço teve uma pausa com a força daquela comida. Ô Douglas, vem para cá, vem aqui. Gente, recebe com alegria esse homem de Deus, é o pastor Douglas. Ele é o vice-presidente da Assembleia de Deus de Vila Industrial, onde meu irmão mais velho é o pastor João de Oliveira, que é o pai dele. Senta ali, senta lá do lado da pastora Vanessa lá. Então veja, no monte de Deus, ele encontrou um buraco. Olha bem para o colega e diga, presta atenção, porque essa é a nossa história também. Nosso cansaço fez a gente dormir. Deus nos alimentou, a gente ganhou força, energia e começou a andar e chegou no monte de Deus. E aí no monte de Deus a gente procura uns buracos para se esconder. Porque a gente não quer ver ninguém, porque a gente não quer falar com ninguém, porque aquele cansaço se abateu de tal forma sobre nós, que a gente não tem mais vontade de nada. E dentro daquele buraco, ele ficou quieto e não orou. Elias não orou naquele buraco. E Deus foi lá. Olha bem para o colega e diga, presta atenção no que Deus falou para ele. O que fazes aqui, Elias? Deus não disse o que fazes aí. Olha para o colega e diga, isso é muito importante. Deus não disse o que você está fazendo aí. Deus disse o que você está fazendo aqui. Olha bem para o colega e diga, não tem buraco que você entre, que Deus não vá lá atrás de você. Chacoalhe o vizinho e diga, acorda, é isso aí. Não tem buraco que você se meta, que Deus não vai lá. Nessa pocilga, nesse lugar estranho, nesse lugar esquisito, nesse lugar escuro, nesse lugar de solidão, que você diz, eu não quero mais ver ninguém. Deus vai lá, Deus chega lá, Deus encontra você, e Deus diz para você o que você está fazendo aqui, quer dizer, estou aqui com você. Abraça alguém aí e diga, você não está sozinho. Davi escreveu, se eu subir ao céu, o Senhor está aí. Se eu descer ao mais profundo do mar, o Senhor está aí também. Se eu for para uma extremidade, o Senhor está. Se eu for para outra extremidade, o Senhor está. Não tem para onde eu ir, sem que o Senhor esteja lá. Olha bem para alguém e diga, Deus está aí com você, nesta tua dor, neste teu sofrimento, neste teu cansaço, neste momento complicado da vida, Deus não te abandonou. Mas Deus está tratando com Elias, porque antes
Ele era o cara, o resolvedor dos problemas do mundo. E Deus disse para ele: Elias, sai desse buraco e se coloca perante a face do Senhor, neste monte. Antes de sair, Elias ficou prestando atenção. Olha bem para o colega e diga: gente esperta, presta atenção. Gente bobona, vai na manada. Olha bem para o colega e diga: gente esperta, presta atenção. Agora que Deus falou com ele, ele vai orar. E Deus disse: o que você está querendo? Ele disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Olha para o colega e diga: veja se não é você também. Quantas vezes no meio desse embate todo você diz para Deus: o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu tenho procurado fazer tudo certo, o Senhor sabe que eu enfrento desafios homéricos porque eu sou direito, e por que isso chegou? Veja se não é o seu caso, veja se não é o caso de nós todos. Abraça alguém e diga: seja sincero. Você já não orou dizendo: Senhor, por que está assim? Se eu tenho sido sério nas tuas coisas, se eu tenho procurado andar tudo direitinho, parece que todo mundo que é direito desapareceu e só tem eu que presta aqui. E Deus precisa tratar isso. E às vezes o sofrimento é o megafone de Deus. Acorda! Olha o que ele diz mais: todo mundo desviou. Eu fico olhando para cá, para lá, parece que está todo mundo desviado. Eu vejo manchete, eu vejo notícia, eu vejo post, eu vejo tip-top, sei lá. Todo mundo parece que é um desfile de canalice. Mas ele diz, parece até que estão adorando outra divindade. E essa turma que não vale nada está querendo me matar. Então para que continuar vivendo? Ele não quer se matar. Se ele quisesse morrer, ele tinha ficado lá que a Jezabel fazia o serviço. Mas agora ele está se deixando morrer. Abraça o vizinho. Diga: Deus te quer vivo. Então você não tem direito de achar que está na hora de partir. Tem muita coisa para fazer. Ainda não acabou. Chacoalhe o vizinho e diga: ainda não acabou. Deus está falando com você. Qual foi o homem que disse que para você está tudo acabado? Que sepultaram o seu ministério? Quem foi que disse? Quem te salvou foi o Senhor, o Deus dos exércitos, o Rei dos reis, aquele que tem a palavra, aquele que diz e acontece o que Ele diz, e Ele está te dizendo: não é o fim. E ele fica prestando atenção. E prestando atenção, ele percebe o seguinte: passava o Senhor.
Olha para o colega e diga: Deus sempre passa. Aliás, tem outro hino antigo. O homem da Galileia está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem da Galileia está passando por aqui. O resto eu não sei. Qual que é o resto? Manísia, qual que é o resto? Ele opera maravilha, faz milagre acontecer, o que mais? Peça que ele te toque. Quem é que está cantando? Vocês, canta aí, canta alto, para todo mundo ver. Vocês são antigos, hein? Deus abençoe vocês. Passava o Senhor, mas passava também um grande e forte vento. Abraça o vizinho e diga: o vento forte passa. E você não precisa se expor a este vento forte. Deus está passando com o vento, tá, mas você não precisa se expor ao vento forte. Abraça o colega e diga: presta atenção. Deus está passando no vento forte, mas você não precisa se expor ao vento forte. Segunda coisa, esse vento forte fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Há movimentos de ventos fortes, mais ou menos para dizer: na hora que eu for resolver, não vai sobrar nada para essa turma que faz bobagem. Mas você não precisa se expor ao vento forte. Olha para o vizinho e diga: entendeu? Depois do vento, um terremoto. É a Cassiane que canta: um terremoto vai acontecer aqui. Eixe-lá, eixe-lá, um terremoto vai acontecer aqui. Estou meio cantador hoje. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há passava o Senhor, passava o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Olha para o colega e diga: tem terremoto que Deus não está. E você não precisa se expor a isto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas não é em qualquer fogo que Deus está também. E Deus não estava naquele. Olha para o colega e diga: e Elias está prestando atenção. Ele era igualzinho você, mas ele prestava atenção. Daqui a pouco, passou o fogo e vem uma voz mansa e delicada. Olha bem para o colega e diga: é a voz do Pai. Abraça alguém e diz: o Pai fala de forma que você entenda completamente. O Pai fala de modo que não restem dúvidas. O Pai fala de modo que o teu coração se abre para a palavra do Pai. E o Pai diz para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias repete a mesma oração. Parece que aquilo tudo não mudou muito ele. E diz: eu sou muito zeloso, eu ando certo, e todo mundo desviou, e só tem eu de crente. Estão perseguindo gente séria, e só fiquei eu, e agora eles querem acabar comigo também. E o Senhor diz para ele: ô Elias, lembra o deserto que você entrou? Eu não mandei você entrar lá não, mas agora eu estou mandando você voltar pelo deserto que você entrou. Tenho 3 missões para você. Olha para o colega e diga: tem muito serviço pela frente. E diga: não pense que é moleza não. Chacoalhe o vizinho e diga: não pensa que é moleza não. Tem desafios importantes. Primeiro desafio: vai ungir Azael, rei da Síria. Parece que isso não é difícil. A Síria é inimigo de Israel. O povo de lá é gente que quer acabar com Israel. O povo que está lá é gente que está torcendo para que dê tudo errado. E você vai lá, e com o teu gesto você vai mostrar que você não é igual a eles. Abraça o colega e diga: esse é o fundamento do Evangelho. Se você fizer para o outro só o que o outro faz de bem para você, você não está fazendo nada demais. Se você der bom dia só para quem te dá bom dia, não está fazendo nada demais. Se você sorrir só para quem sorri para você, não está fazendo nada demais. Se você convidar para a tua festa só quem vai convidar para a festa dele, também você não está fazendo nada demais. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Mas ele também disse: a justiça de vocês, o jeito de ser de vocês, tem que exceder, tem que ultrapassar, tem que ser maior do que o dos fariseus. Porque se você não ultrapassar os fariseus, de modo nenhum você entra no reino do céu. Olha para o colega e diga: você não é todo mundo. Escreve no seu TikTok lá assim: decidi, só vou amar quem me ama. Decidi agora. Me cumprimentou, eu cumprimento. Não cumprimentou, vira a cara mesmo. Olha para o vizinho aí e diga: você não é qualquer um. Você tem o bom perfume de Jesus Cristo. Se a pessoa quiser, ela vai sentir o cheiro, e se não quiser, vai sentir do mesmo jeito. Chacoalhe o colega e diga: entendeu? Onde você chega, você tem o perfume de Jesus Cristo. Para quem se salva, é perfume de vida. Para quem se perde, é perfume de perdição. Mas é o perfume de Jesus Cristo. Olha para o colega e diga: tem serviço pela frente. Ele não vai pensando que é moleza não. Porque ao longo dos anos Deus vem treinando você, hein?
Eita, como Deus treinou você, hein? Cada peleja, cada luta, cada situação difícil, cada lugar que você entrou, cada palavra que você escutou, e Deus não largou você, e Ele está dizendo, ainda tem muita coisa pela frente, e tudo isso foi para treinar você, e você venceu aqueles, e vai continuar vencendo, e vai continuar vencendo, e vai continuar vencendo, e vai continuar vencendo, e vai continuar vencendo. Chacoalhe o vizinho e diga: vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Larga o passado no passado e vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Segunda missão: vai ungir Jeú, rei de Israel. Parece fácil, mas não é não. É tão difícil que essa Elias não deu conta. Olha para o colega e diga: a missão é tão grande, vai demorar, vai custar tempo, e você vai precisar treinar alguém para fazer isso. Olha para o colega e diga: entendeu? Quer saber mais? Aquele que Elias treinou não deu conta, ele mandou outro ir fazer. Elias já tinha ido para o céu. Eliseu foi treinado por Elias. Gente, treinar alguém não é mole não. Ensinar é a coisa mais difícil que tem. Tem dia que eu falo para a Suzy: eu não aguento mais ensinar esse povo não. É assim ou não é? Tem dia que eu digo: meu Deus, eu ensino, e quando eu vejo está fazendo tudo diferente do que eu ensino. É assim. Ensinar é difícil. Tem que vencer teimosias. Olha para alguém aí e diga: tem que vencer teimosias, vícios de história. Sabe aqueles vícios de história que a pessoa vai carregando? Eu sou assim mesmo, e Deus sabia que eu era assim, e me chamou assim, e eu tenho que ser assim. Pois é, quem encontra Jesus tem que morrer para esse mundo e tem que nascer outra vez, e nascer outra vez dá trabalho. Chacoalhe o colega aí e diga: tem que nascer de novo. Aquele velho homem tem que ficar sepultado lá. Ensinar dá trabalho. Primeiro começa com mingauzinho, leitinho. Maisena, é maisena que faz mingau? Maisena. Depois vai melhorando, começa uma pastazinha de legume com carne batida no liquidificador. Depois já está mais fortinho, já começa a pegar um pedaço de jabá na mão, até que consegue comer mocotó com o que mesmo? Com o que come mocotó? Com farinha. A irmã Júlia fazia mocotó para mim, já faz mais de um ano que ela não faz. A Suzy diz assim: para de falar para os irmãos fazer comida para você. Ensinar demora. Olha para alguém aí e diga: você tem muita coisa para ensinar ainda. Fala sério, você precisa pensar nisso. Você tem muita coisa para ensinar ainda. Tem muita gente precisando aprender da experiência que Deus te deu. José Rodrigues, na banda Mila, cantava: não
este não pode ser o teu fim. Não é o que Deus preparou para ti. Abraça alguém e diga: Deus quer que você ouça bem claramente isto. Este não é o teu fim. Você tem muitos sorrisos ainda pela frente. Você tem muitas festas pela frente. Ouça, você tem viagens pela frente. Você tem muita gente esperando você. O Espírito do Senhor te fala com clareza. É tempo de levantar-se. É tempo de levantar-se. Porque a obra é grande. E ele sai. A situação de Elias, do seu cansaço, não foi resolvida. Porque para cansar é meio que fácil. Mas para sair do cansaço demora. Quando você chega num ponto que começa a esquecer das coisas, esquece nome, esquece telefone, esquece de tudo, e você vai dormir e não desliga, sair do cansaço demora. Pega na mão de alguém. Diga: mas você não está sozinho. A mão de Deus está aí. Põe na tela Isaías 41:10. Leia bem forte. Fale alto. Lê tudo de novo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha. Chacoalha aí o vizinho, faz ele acordar. Agora lê para ele, leia forte. Aponta o dedinho de mal educado e diga: se você decidir, Deus vai te ajudar. 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 Não desista. Deus não desistiu de você. Você está proibido de desistir. Levanta a tua cabeça. A obra de Deus está aí. O caminho está aí. E a bênção de Deus está aí diante de você. Fiquem todos em pés. No poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno me ungiu e me constituiu pastor. Quero te convidar, se você está num momento de fadiga, cansado, com vontade de largar tudo, e veio para a casa de Deus dizendo: Deus, eu preciso te ouvir, e o Senhor falou com você: sai daí, vem aqui agora.
nós vamos orar juntos. A bênção de Deus vai bagunçar a tua história novamente. A glória de Deus se movimenta em teu favor novamente. Venha ao altar do Senhor. Pastora Suzy tem uma frase que eu amo. Ela diz: é no altar de Deus que as coisas se resolvem. É no altar de Deus que as coisas se resolvem. É no altar de Deus que as coisas se resolvem. Venha diante do Senhor. Alguém disse: mas o tempo passou. A Bíblia diz: os jovens andam e cansam, os velhos se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Deus renova as tuas forças. Deus renova as tuas forças. Deus renova. Deus renova. Deus renova. Deus renova. Deus renova. Pastores, por favor, venham me ajudar. Deus renova. 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 Todos vocês, me ajudem agora orando pelos nossos irmãos, e vocês todos que estão aqui, escutem. Deus ouve a oração do pastor, mas o mesmo Deus que ouve o pastor, Ele é o teu Deus e Ele ouve a tua oração. A oração do pastor não é maior, nem mais forte, nem mais poderosa do que a de ninguém. Ore a Deus, fale com Deus, derrame diante de Deus o teu coração. Este é um momento especial, é um momento que Deus reservou com você, por você, para você. Fale com Deus agora.